Fico muito feliz, como eu falei, aqui nossa ideia aqui é fortalecer, criar essa comunidade realmente com conhecimento, para estar passando informação e também para estar desfrutando dessa tecnologia, né? Mais uma vez, às vezes a gente subutiliza o nosso equipamento, né? Às vezes de trabalho, o nosso celular, a gente acaba usando só ali algumas funções, então o nosso objetivo aqui é ajudar você a conhecer o seu equipamento Kangen e principalmente a usar com todas as variações de pH e poder levar essa mensagem com maior segurança, tá bom? Então vamos lá. Hoje, nosso tema é água neutra, pH 7, tá? E eu vou dizer para vocês uma coisa bem legal para a gente começar isso aqui. Olha só, né? O que a gente realmente precisa é entender que a natureza busca o tempo todo o equilíbrio. E o equilíbrio físico-químico aqui dessa água, né, é uma das manifestações dessa busca incessante. Quem disse isso foi Søren Sørensen, é até difícil de falar esse nome aqui, né, mas é um dinamarquês, e a gente vai saber agora por que ele fez isso. Tá? Você está gravando. Então, nós temos aqui esse dinamarquês, né, um cientista, um físico-químico, né, e ele trabalhava num laboratório de cerveja, ele estudava as proteínas e a acidez das proteínas, né, e ele simplificou o conceito, porque assim, gente, a escala de pH, ela é muito extensa mesmo. Você imagina que assim, ó, às vezes quando a gente vai mensurar ali, medir o pH, dá várias colorações de verde, várias colorações de amarelo. Então, assim, imagina a nossa régua, né? Até hoje eu estava pensando nisso, a nossa régua que a gente usa, ela também é uma escala de simplificação matemática, porque dentro daqueles um centímetro existe números infinitos, né? Assim que a gente aprende na escola. Então, assim, a escala de pH, ela também é muito complexa. E foi Sørensen que simplificou essa escala. Então, ele colocou uma variação de 1 a 14, e dentro disso tem algumas variações ali. Por isso que quando faz a medição de pH de piscinas, por exemplo, usa uma escala menor, porque a variação tem que ser menor, ou mais ácida, ou mais até neutra, né? Então, isso foi em 1909 que ele trouxe a escala de pH. Eu acho importante vocês saberem disso, porque muitas vezes a gente pode ser pego de surpresa, porque a gente não sabe explicar o que é uma escala de pH, né? Então, a escala, ela é logarítmica, por isso que a gente diz dos 10, né, 10 vezes ali de uma unidade inteira para outra. E nós vamos entender isso. Quem criou isso foi esse químico dinamarquês, em 1909, que ele fez essa escala, tá? E isso é utilizado hoje. Olha ela aqui. E o que significa logarítmica, então, né? Cada unidade inteira na escala representa uma mudança de 10 vezes na concentração de íons de hidrogênio. Novamente, o pH é potencial hidrogênio iônico. Então, por isso que a gente diz que de um inteiro para o outro, né, do 5 para o 6, por exemplo, é 10 vezes a concentração de hidrogênio, de íons de hidrogênio. De 5 para 7 já são 100 vezes, porque é 10 vezes 10 e aí vai indo, por isso que é logarítmico. E aí, onde que isso impacta na gente? Né? Onde que isso realmente faz diferença? Então, assim, a acidez de um número inteiro para outro, de 5 para 6, por exemplo, é 10 vezes mais ácido, né, ou no caso ali, mais básico do que o 5. O 6 é 10 vezes mais básico do que o 5. O 7 já é 100 vezes mais básico, mais neutro do que o 5 de pH. Então, assim vai indo até chegar ao 14. Então, nós temos o seguinte aqui. Vou trazer para vocês. Vamos lá.
E aí nós temos um outro, eu vou explicar por que a gente precisa saber disso. Então, por hora, nós temos aqui a escala de pH, que é logarítmica, e nós temos a usina Kangen, que ela faz esse processamento de água utilizando a escala. Então, ela sempre vai dar 14. A soma das duas mangueiras, da água que sai no descarte, da água que sai para ser utilizada, tem que somar 14. Entenderam? E por que isso? Aí aqui nós vamos falar novamente de um outro químico, né? No caso aqui, um físico-químico britânico, que é o Michael Faraday. Esse físico-químico, ele foi muito importante, ele é considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Até hoje, nós utilizamos leis que ele escreveu, que ele elaborou em relação a alguns estudos. Por exemplo, a eletrólise. Então, assim, a eletrólise, ela foi descoberta alguns anos antes, mas foi Faraday que fez montou, né, descreveu a lei que fundamenta a eletrólise. Então, isso aqui é muito importante para todos nós devemos saber sobre isso. E o que é isso, né? Então, o Faraday, ele descreveu duas leis que são fundamentais para que a eletrólise funcione. Uma delas relaciona que a quantidade da carga elétrica que passa por um eletrólito com a massa das substâncias que são depositadas ou liberadas nos eletrodos. A segunda afirma que quando a mesma quantidade de eletricidade passa por diferentes eletrólitos, a massa dessas substâncias liberadas são diretamente proporcional aos seus equivalentes químicos e os metais, equivalentes químicos. O que isso significa? Que dentro da nossa usina Kangen tem o processo de filtragem, que é com o nosso elemento filtrante, FC1, e depois ele vai para a câmara de eletrólise. Essa câmara de eletrólise faz exatamente isso. Isso que foi o grande diferencial da Enagic em utilizar essas duas leis para a formação do nosso equipamento, porque ela separa ionicamente e garante que a massa dessas substâncias acompanhe a variação elétrica, tá? E onde é utilizado esse processo? O processo de eletrólise, ele não é utilizado só na água. Existe um outro processo de eletrólise que é utilizado no processo de galvanoplastia, reprodução de metais, refino de metais, e o processo de purificação da água. Então, tem o eletrólise aquoso, e tem um outro nome agora que eu não me recordo. Então, nós precisamos saber minimamente essas coisas para que a gente possa ter segurança para estar falando essas informações para as pessoas que nós atendemos. Olha aqui que eu trouxe. Então, aqui nós temos o nosso processo da nossa máquina. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, né? Essa aqui é a câmara de filtragem, nós temos um removedor de sedimentos, ferrugem, cloro, né, bactérias, retira odores da água, enfim. E nós temos a câmara de eletrólise, que faz essa separação elétrica, iônica ali das nossas substâncias que tem na água, né? Aí eu pergunto para você, a água da torneira, ela chega na sua casa com qual pH? A concessionária de água, ela distribui água em diferentes faixas de pH, não é isso? Muitas vezes está levemente ácida, às vezes está neutra, e às vezes é alcalina. Segundo a portaria, né, que regulamenta a água coletiva, vamos falar assim, existe uma faixa de variação. E aqui eu quero perguntar para vocês, olha, uma coisa que eu não sabia é que a água do descarte pode regar plantas, tá? Ela não fica tóxica, e eu vou explicar isso agora para vocês. Olha só, a portaria, né, do Ministério da Saúde, eu ouvi muito a minha mãe falar sobre isso, né, 2914 do Ministério da Saúde, ela foi revogada. Então, hoje, a portaria que regulamenta, que regula a entrega de água pela concessionária às nossas casas, às torneiras, é a portaria do gabinete do Ministério da Saúde.
tá? Portaria número 888. É muito importante vocês darem uma olhada, tá? E a faixa recomendada, né, nessa portaria diz que a água da concessionária tem que ser entregue de 6 a 9,5. Então, alguns lugares têm uma água mais alcalina na torneira. Mas isso não é tudo, gente. A alcalinidade é uma das características, tá? Nós precisamos pensar que a água Kangen, a água que nós temos acesso hoje, ela reúne 8 características fundamentais para uma água realmente funcional, para uma água saudável. Porque nós já aprendemos que água potável não significa água saudável, tá? Então, nós precisamos observar isso. Porém, a água, essa mesma portaria, ela não diz quanto em ORP essas águas precisam ser entregues. Aqui é muito comum ter um ORP positivo de 450 para cima. Mas é muito trabalhado dentro das concessionárias, é um padrão, tá, de 650 milivolts positivo, porque isso garante que a água entregue pela concessionária é uma água eficaz para desinfetar, na verdade, desinfetante, tá? Então, a maioria das águas de torneira tem um pH 7, tá? Tem variações? Tem, mas a maioria é entregue com pH 7. Porém, ela tem um pH, uma ORP positivo de pelo menos aí 650 milivolts na água, tá? A portaria, gente, ela foca no parâmetro da qualidade da água com risco sanitário. Então, conhecido como níveis de cloro residual, turbidez, pH, coliformes fecais e metais pesados. E ela estabelece os valores máximos permitidos. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ó, a água da torneira é uma água que contém metais pesados. Por mais que as concessionárias façam um controle, a redução disso, existe uma faixa que é permitido. E essa responsabilidade é nossa de fazer a remoção desses resíduos. Então, por isso que se deve investir em filtros de qualidade para fazer essa remoção completa. E também, aqui, como a gente conhece, né, ter o melhor da água de qualidade, uma água realmente superior. Tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Como eu falei para vocês, gente, olha só. Muitas vezes nós recebemos na nossa torneira uma água de pH equilibrado, pH 7. Se a gente fosse considerar apenas a escala de pH como um fator determinante para uma água saudável, o que não é verdade. Então, aqui nós temos na água da torneira uma variação permitida de 6 a 9,5 de pH, conforme a portaria que é de 2021, tem valores permitidos, né, de níveis de cloro residual, turbidez, coliformes e metais pesados. E tem um detalhe, a água da torneira, ela chega um macrocluster, ela chega, como o Juscelio gosta de falar, empelotada, ela chega grande, né? Muitas vezes as pessoas não utilizam água para ingestão direto, mas elas utilizam na alimentação. E isso precisa ser lembrado sempre, tá? A água Kangen, por outro lado, gente, é um pH estável, selecionável, né? E ela tem um sistema de filtragem. E aqui eu queria perguntar para vocês: vocês acham que a água neutra, eu já até coloquei aqui, né? Ela passa pelo processo de eletrólise, sim ou não? Passa pelo processo de eletrólise, tá? O processo, mesmo que minimamente, ou seja, uma eletrólise controlada, ela passa pelo processo de eletrólise. E duas coisas interessantes acontecem, duas coisas muito bacanas, tá? Primeiro, que ela fica microcluster, ela fica organizada, ela fica com a molécula muito pequena, né? Ela tem um ORP, gente, naquela faixa de até 100 milivolts, tá? Eu medi aqui hoje e deu um ORP negativo de 78 a minha, tá? Então, isso é muito bom, porque ainda que não seja
muito elevado a eletricidade, o RP, né, negativo, mas ela está ali na faixa até o 100, já é um pouquinho antioxidante, né, já chega ali perto da vitamina C, mais ou menos, que é 100, tá? Agora, outra coisa interessante que eu queria falar para vocês, trazer para vocês essa informação que eu já trouxe em outro momento, e nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso, que é sobre o nosso filtro, né, o nosso elemento filtrante ali, o FC1, tá? Ele é feito de carvão ativado, absorve cloro, compostos orgânicos, pesticidas e metais pesados. Ele tem sulfito de cálcio, neutraliza o cloro livre, de forma instantânea e eficaz, mesmo em altas temperaturas. Agora, eu quero dizer para vocês, ali ele fala, ó, ele absorve pesticida. E eu estudando sobre aquele estudo da Unicamp, né, eu percebi que o estudo é feito sobre o elemento filtrante. Então, o nosso elemento filtrante da usina Kangen, ele já retém pesticidas lá na entrada, porque a água da torneira, gente, ela vem contaminada com vários tipos de pesticida, de agrotóxicos, e o nosso filtro é eficiente para fazer a retenção disso, tá? Então, isso aqui é muito bacana. Voltando, então, o pH é selecionável, é um pH ali que a gente pode medir, que é estável, e ele tem, eletricamente, ele tem um ORP, uma variação, né, de positivo ou negativo até 100, tá? Aqui no meu caso deu menos 75, tá? Vamos lá. Tá dando... Acho que foi agora. Isso. Vamos lá. Como eu falei, o pH 7, ele é quimicamente estável. Nós estamos falando agora de uma água de pH 7 Kangen. Então, existe diferença entre uma água apenas de pH, uma água mineral, pode ser 7, engarrafada. Então, lembrem-se, o pH não é o único fator, não é o fator determinante para uma água saudável. Assim como a alcalinidade, eu bebo água alcalina. Isso não significa ser uma água saudável, apesar de já estar melhorada, tá? Assim como a gente fala, eu tomo água micro-organizada, porque eu já uso magnetos, eu já tenho uma água magnetizada e ionizada. É uma das características, tá? É importante fazer a combinação dessas características para que você possa realmente ter o melhor da água no seu organismo, tá? A água neutra, ela é ideal para ingestão de medicamentos. E isso é o mais difundido sobre essa água. Geralmente a gente fala para as pessoas, a água 7 é a melhor água para tomar medicação, né? Também vem recomendado isso no nosso material. Por quê? Mas por que ela é recomendada? Porque ela não tem carga elétrica residual que altere a estrutura do fármaco. Porque uma água eletricamente carregada, com um ORP muito positivo ou muito negativo, ela vai interferir na reação química do medicamento, da fórmula, tá? Ela passa pelo processo de purificação e eletrólise controlada, garantindo a ausência de cloro contaminante sem alterar a neutralidade, tá? Porque do outro lado, nós temos uma água de torneira com pH 7, mas ela está contaminada quimicamente, porque ela tem cloro. Então, novamente, nós precisamos também retirar contaminantes químicos, biológicos e também físicos, tá? Ela mantém o equilíbrio natural do organismo, não potencializando nem inibindo o efeito dos princípios ativos. Então, dentro da medicação, das fórmulas, né, tem os princípios ativos e o nosso corpo não vai trabalhar contra isso, vai simplesmente permitir a liberação desse princípio ativo. Isso serve para medicamentos, suplementos, e aqui eu trouxe até o CON. Eu fiz uma pesquisa bem bacana, né? Os japoneses, eles têm esse cuidado já natural, cultural, de fazer esse cuidado do pH na água para a ingestão de medicamentos, chás, enfim, tá? Para realmente permitir que aquela substância faça o efeito,
tá? E fórmulas infantis também, tá? Feitos com água de pH 7. Sempre lembrando que ela não interfere na formulação, tá? É um produto químico misturado com outro produto químico, vai ter uma reação química ali e fazer uma alteração. Então, é por isso que sempre recomendamos a água de pH 7 para fazer a ingestão. Principalmente quem faz ingestão de medicação contínua. É muito importante que tome a água correta, tá? Patrícia, mas e aí, a gente não vai tomar água de pH 9,5? Não, é apenas para a ingestão do fármaco, da fórmula, da suplementação. Você vai utilizar no seu dia a dia água de pH 9,5, rica em hidrogênio, mas na hora de fazer a medicação, você pode utilizar o benefício dessa água estável, quimicamente estável. Algumas pessoas ainda tomam água durante as refeições, o que não é indicado, tá? O melhor é você espaçar realmente o processo de nutrição, de alimentação do processo de hidratação, que são coisas diferentes. Porém, as pessoas que ainda tomam, deem preferência para tomar a água de pH 7 e pouquíssima água durante as refeições, até fazer a eliminação completa dessa água durante as refeições. O organismo precisa receber uma ordem, uma instrução, e essa instrução tem que ser ou alimentação ou hidratação. Ou ele vai anular a hidratação e trabalhar somente com a nutrição. Então, façam isso em horários diferentes, tá? Vamos lá aqui. E olha só que bacana, essa água, eu gosto muito de falar da água de pH 7, eu acho assim um respeito enorme ter essa água na máquina, porque assim, vamos pensar, se ela está num equipamento, nessas condições, num equipamento tão tecnológico como o equipamento Enagic, qual é a função realmente dessa água neutra ali? Além da medicação, além da suplementação e fórmulas, etc. Olha só, para quem tem, vamos falar assim, condições renais, né, e hepáticas, essas pessoas acabam tendo uma sobrecarga metabólica se tomar água ou muito alcalina, com muitos minerais, ou uma água ácida, né? Uma água carregada quimicamente, uma água carregada eletricamente. E isso, sim, pode ser prejudicial para as pessoas que já estão com uma condição renal, uma condição hepática, tá? Então, aqui, ó, os filtros, os rins, eles funcionam como um filtro, né? Qual que é a função dele? É remover as toxinas, né? Equilibrar os minerais. E quando a água ingerida contém cloro, metais pesados, resíduos químicos, os néfrons, as unidades filtrantes dos rins, precisam trabalhar mais para neutralizar essas impurezas. E aí tem duas situações. Uma é que a pessoa não toma água, porque ela já precisa ter uma água regulada. Geralmente, os médicos recomendam baixa ingestão de água, já para evitar esse sobrecarga metabólica, né? E então eles já precisam trabalhar mais. E o fígado, gente, ele é um laboratório bioquímico do corpo, né? Ele transforma os medicamentos, fórmulas e tudo mais em forma que o organismo consegue eliminar, né? A gente até vê sobre isso, né? Ah, se você tomar muito um paracetamol, um dipirona, alguma coisa, sobrecarrega onde? Né? Onde que a gente vê falar sobre isso? Porque é o trabalho dele fazer essa quebra de moléculas ali para poder o organismo absorver e também remover as toxinas, né? Quando a água oxidante é utilizada, ou seja, com um ORP positivo, com cloro, flúor, resíduos metálicos, microplásticos, ela aumenta a produção de radical livre, tá? Oxidam as enzimas hepáticas, ou seja, envelhece, né? Reduz a eficiência do metabolismo, do próprio fármaco, retarda a biotransformação, fazendo o remédio agir de forma mais lenta, né? Ou até oxidando, e ainda aumenta o estresse oxidativo, que a longo prazo leva à inflamação silenciosa e fadiga celular.
Por isso, eu acho, assim, de uma grandeza muito legal a usina Kangen ter uma água especial, uma água 7, que é uma água, eu gosto de pensar que é uma água de respeito, porque como é difícil fornecer água para uma pessoa que tem condição renal, vocês sabem disso? É muito difícil, a pessoa ela não tem essa água de qualidade. Então, se a usina fornece uma água limpa, como a gente gosta de dizer, né, descontaminada nos 3 eixos. Ela é descontaminada biologicamente, quimicamente, sem resíduos químicos, e também ionicamente. Entregue para o paciente ali, para a pessoa, somente o que é saudável para ela, que é o que? Os minerais essenciais, na quantidade que ele consegue trabalhar, que o órgão dele consegue trabalhar, tá? E então eu vejo assim de um respeito muito grande. A mesma família, a mesma casa, poder produzir água de altíssima qualidade, com muito hidrogênio, com muita com os minerais essenciais, eletricamente com valores elevados, e ainda conseguir produzir uma água especial para quem é transplantado, para quem está enfrentando uma condição de tratamento, cálculo renal. Então, assim, eu acho grandioso isso, tá? A gente ter condições de selecionar, também fazer uma inclusão dessa pessoa na hidratação, que é muito importante. Mas isso é uma pausa, daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso para a gente ter uma consciência maior, tá bom? Vamos lá. Olha só, outras utilidades da água Kangen. Eu gosto de falar água Kangen, mas esse nome é somente da água de pH 9,5, tá? Mas é uma água neutra Kangen, tá? Ela gente, recomendada, hoje eu estava estudando sobre isso, para sucos, tá? Porque a fruta, ela tem o seu próprio pH, né? Ela vem lá com toda a sua bioenergia, ela vem com a sua... vocês sabiam que a água das frutas, é microestruturada? É uma água que conversa com as nossas células, e é por isso que muitos ainda não morreram desidratados, porque a água que toma não é uma água microestruturada, não entra com eficiência na célula, então morreríamos desidratados. Mas, como a gente consome frutas, as frutas têm água microestruturada, isso ajuda a hidratar o interior da célula, tá? Então, aqui, gente, a água, quando você for fazer um suco, eu sei que a gente adora fazer com água de pH 9,5, eu adoro também fazer. Mas a água que vai preservar o pH daquele alimento é a água de pH 7, que não vai interferir e vai colaborar. Por exemplo, um suco de melão. Melão é uma das frutas mais alcalinas que a gente tem, naturalmente. Então, assim, a gente pode dar preferência por fazer um suco com a água de pH 7, que a gente vai estar aproveitando o pH super alcalino do melão de forma bem natural e de uma forma que é bioabsorvida pelo nosso organismo. Tá? Água saborizada, se você quer manter as frutas ali mais bonitas por mais tempo, né, exposta, faz com água de pH 7 também, que vai preservar o pH de cada um dos alimentos ali. Pode fazer com a 9,5? Pode fazer com a 9,5, sem problema nenhum, tá? Olha só, para fazer geleias e outras sobremesas, novamente, evitar fazer uma interferência química, tá? Ali, você vai cozinhar, você vai preparar alguma coisa, fica melhor você utilizando uma água de pH 7, tá? Assim como a gente aprendeu que água de pH 6 é muito bom para fazer o cozimento das massas, né, e frituras. Então, assim, aqui tem algumas dicas que é realmente utilizando a nossa água e estudando que a gente vai aprendendo como utilizar. E o ferro a vapor, né, gente? A gente vai lá, pega o ferro, passa roupa, quem já fez isso? Coloca a água da torneira. Quem já estragou ferro aí, né? Alguns, né? Porque a água da torneira, ela tem muito cloro. E aí entra em contato com o ferro, dentro, com o tempo ele vai ressecando, né? Vai criando aquelas
casquinhas, como se fosse sal, assim, e vai entupindo o ferro e acaba reduzindo a vida útil do equipamento, tá? Do eletrodoméstico ali. Então, sempre que você for utilizar ferro a vapor, utiliza água de pH 7, que vai prolongar a vida aí do seu ajudante, do seu assistente, né? Ai, ai. Vamos lá. Olha só, água da torneira, água neutra da torneira versus água Kangen. E aqui hoje eu fiz um teste, tá? As duas deram, aqui eu até coloquei o copo que tem o símbolozinho da Enágica aqui, água de pH 7 na máquina, na torneira, você vê lá que o botãozinho tá aqui, ó, o botãozinho aqui tá vermelho, né, porque é TAP, a torneira. As duas deram pH 7. Só que a da torneira, ela deu ORP 552 positivo. E da máquina Kangen deu menos 75 milivolts. Então, não é tudo igual, mesmo sendo as duas uma água de pH 7. Beleza? Interessante. Vamos lá. Agora aqui nós temos um lembrete, né? Eu vou falar para vocês que para uma pessoa que está com condição de qualquer que seja de saúde, o mais importante é fazer a ingestão de uma água rica em hidrogênio molecular. E aqui, gente, eu trouxe para vocês, ó. Sempre que me perguntam, estudem sobre o hidrogênio molecular, o código da vida. Essa é a transformação que a gente precisa saber. Por que que uma água de pH 9,5 alcalina funciona, melhora tão... A gente viu um áudio hoje ali, né? Uma pessoa que tomou água e melhorou de dor de cabeça. Passa náuseas, enjoos, várias coisas acontecem porque está hidratando, atravessa a barreira hematocefálica, faz hidratação em nível celular, é 6 vezes mais hidratante que uma água comum, é rápido, né? Então, assim, por quê? Por causa do hidrogênio. E eu estou falando de todas as condições, inclusive renal e hepática. Só que é preciso ter um acompanhamento, precisa ter essa orientação médica. Então, eu quero dizer para vocês, o hidrogênio molecular, gente, é a melhor forma de combater os radicais livres. É o melhor da água que vocês têm. Ele é antioxidante. Ele repara a molécula que quebrou, né, que era uma H2O, era duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, quebrou, virou hidroxila, ficou HO, e aí você toma hidrogênio livre, hidrogênio produzido na hora, ele entra no seu organismo, encontra um radical livre, vai lá e conserta o que estava quebrado. Por isso, eu fiz uma live essa semana falando da importância de tomar água direto da usina. Evitem armazenar em garrafas, na geladeira. Só faz isso se você precisa transportar. Se você está em casa, dê preferência por ir beber lá direto na fonte, porque é a fonte da juventude de verdade. A gente viu aí muitos contos infantis, muita história, né? Mas ela existe porque é uma água que está com muito hidrogênio livre, muito hidrogênio disponível, tanto o oxigênio, porque o que acontece é que a máquina, eletricamente, ela separa essas moléculas, o hidrogênio do oxigênio. Então, fica duas moléculas de hidrogênio livre e uma de oxigênio. O oxigênio vai evaporar mais rápido. E logo em seguida, o hidrogênio também. Então, dê preferência por tomar a água hidrogenada, rica em hidrogênio molecular, imediatamente se produz na máquina, tá? Ela é antioxidante, ela é microestruturada, ela tem alta condutibilidade elétrica, tem baixa tensão superficial, tem os minerais essenciais, e o mais importante, a gente gosta de dizer que ela é alcalina, mas a grande verdade é que ela é desacidificada, porque as descartas separam o que é positivo e joga. Então, é por isso que ela é uma água tão saudável, porque ela conversa biologicamente com o nosso organismo, ela entrega energia para nossas células, ela entra nas aquaporinas. Então, gente, a água hidrogenada aqui, ela é fundamental.
né? Então, novamente, trazendo para vocês a água de pH 7. Ela é uma água fantástica para várias funções, inclusive uma água de adaptação, tá? Para quem depois pode fazer aí a manutenção, a entrada de uma água de pH 9,5 para ajudar o organismo a realmente consertar o que precisa ser consertado, tá? Nossa aula hoje não é uma aula longa, né? Até porque nós temos aqui as águas de pH 7, que é uma água que não tem tanta coisa assim para a gente estar falando, muito prática, muito útil, né? Já fiz um resuminho aqui, você pode adquirir a sua etiqueta, ou você pode baixar dentro da nossa plataforma e fazer a impressão da sua etiqueta para você, para ajudar você e a pessoa que você está cuidando, ajudando, também a entender como utilizar essa água, né? Então, aqui nós temos algumas sugestões, e eu gostaria de dizer para vocês, esse livro aqui, gente, a gente escreveu ele justamente para explicar para vocês a importância do hidrogênio molecular, que é algo novo, tá? É algo que recente, muita gente não sabe sobre isso. Fala hidrogênio molecular, acha que é energia verde, ou bomba atômica, ou qualquer outra coisa, e ele é muito utilizado para regenerar a vida, tá? Então, nós temos ele na versão física, nós temos ele também na versão e-book, nós temos outros livros lá na plataforma também. Eu gosto muito desse aqui, que é um livro que simplifica, tá? Esse livro aqui chama Água de Bioperformance, é para ajudar você a entender essas 8 características, como é fundamental você poder ter conhecimento, segurança, para poder assimilar cada um desses termos, entender como cada um deles funciona no nosso organismo. E para as pessoas que falam, mas isso não existe comprovação científica. Gente, não existe comprovação ou estudo direcionado a uma marca, a Água Kangen, a um equipamento. Mas existem muitos estudos que falam sobre microcluster, sobre o pH, alcalinidade, né? Vocês podem achar esses termos por água ionizada, né? Alcalina. Vocês podem pesquisar também sobre os efeitos do hidrogênio molecular. Então, assim, existem uma variedade de informações disponíveis, mas, infelizmente, não é de interesse que essa informação seja difundida. Então, assim, quem quer realmente vai ter que buscar treinamentos, cursos, leituras, e vai ter que buscar realmente se treinar. E outra coisa, essa questão, né, dos estudos científicos, muitas vezes eu fico questionando. Às vezes, a gente tem acesso a algum estudo científico que prova que uma linguiça, uma salsicha, o que mais? Pão é saudável? Promove saúde? Né? Cura a gente? Não temos. Né? Sorvete faz bem? Nós temos alguma pesquisa científica que prova isso? Nós não temos. Então, por que tanta gente implica com que essa água não é saudável? Ou, enfim, quer comprovações de algo que é benéfico realmente, enquanto a gente está sendo alimentado o tempo todo por porcaria e ninguém fala nada sobre isso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: se você não faz, a indústria farmacêutica faz. Então, se você está aqui, você está buscando conhecimento para você, você tem a missão de levar esse conhecimento para mais pessoas, de falar sobre saúde, de viver, né? Porque nós precisamos salvar a próxima geração. Infelizmente, existem estudos que sugerem que as crianças da nossa época agora, os nossos filhos, vão adoecer 10 anos antes que a nossa geração adoeceu. E são vários os fatores, diversos fatores. E um deles é a desidratação. Porque o envelhecimento nada mais é do que a desidratação celular. O problema é que, além de desidratar, a nossa geração está desidratando precocemente, muito antes do tempo. Então, assim, além, gente, da ingestão de uma água saudável, de uma água de qualidade,
procura fazer a ingestão correta, adequada, na quantidade ideal para o seu organismo poder trabalhar. Eu gosto de falar que, assim, são 2 tipos de água que nós temos no nosso organismo. Uma água plasmática, que é a água que a gente conhece como o EZ, que é uma água gel que tem dentro das células, essa estudado como a 4ª fase da água, né? Quem gosta de referências aí, Dr. Gerald Pollack, você pode entender que dentro da célula, a água lá ela é diferente, ela é mais consistente, ela é mais firme. Só que tem uma água fluida, que circula pelo nosso organismo o tempo todo, que é a água que a gente descarta, é a água da faxina, né? E a gente não tem água durante a noite, não tem água suficiente no organismo para remover toxinas, para limpar o organismo. Então, é muito importante que você se hidrate de verdade, seja honesto com você. Tome água direto da máquina, mas tome na quantidade que precisa. Antes de dormir, 1 hora antes, faça uma boa hidratação, né? Pela manhã, dê preferência a uma água realmente, uma quantidade de água realmente necessária para você limpar o seu organismo. Depois você vai tomar um cafezinho, um chazinho, outra coisa, mas dê preferência para a água. Porque é isso que faz o nosso organismo se regenerar, né? Rejuvenescer as células. Porque você dá condições ao corpo. Então, aqui eu estou dizendo para vocês, ó, nós temos vários materiais que você pode estar levando essa mensagem através de camisetas, através de livros, de materiais, tá? Aqui nós temos também palestras, nós temos o grupo de WhatsApp, qual vocês fazem parte, que se a pessoa quiser conhecer mais, saber mais, aprender mais, você pode solicitar um convite, tá? Levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? E isso é o que faz a diferença nas nossas vidas, levar essa mensagem de uma saúde de volta à origem, ao original. Tá? Então, é isso. Eu acho que terminamos por aqui. E agora eu quero que vocês abram a câmera, falem aqui comigo. Quem tiver alguma